Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu andei um pouquinho sumida, mas agora já estou de volta. Hoje eu estou trazendo um tema que vocês pedem bastante e que é um pouco polêmico, que é a reposição hormonal na menopausa. Se você quiser saber mais sobre ele, já se inscreve aqui no meu canal e continua assistindo esse vídeo até o final. A menopausa é uma fase que não é nada fácil para a maioria das mulheres, porque mais da metade delas vai apresentar algum tipo de sintoma, que vai desde as ondas de calor e os suores noturnos até alguns sintomas mais intensos, como por exemplo dificuldade de concentração, mudanças de humor, que prejudicam muito a qualidade de vida. E a gente sabe que o tratamento mais efetivo para esses sintomas e que melhora muito a qualidade de vida das mulheres é a terapia de reposição hormonal. E apesar da terapia de reposição hormonal ser o tratamento mais efetivo, a maioria das mulheres hoje ainda não usa. E por que que isso acontece? Porque a maioria das mulheres e os médicos em geral têm pânico de terapia de reposição hormonal. E não é para menos. Esse medo da reposição hormonal começou a partir do ano de 2002. Até lá, a maioria das mulheres que estavam na pós-menopausa faziam reposição hormonal. A partir de 2002, foram divulgados os resultados parciais de um estudo que se chamava WHI. Esse estudo avaliou cerca de 16 mil mulheres que faziam uso de terapia hormonal combinada à base de estrogênio equino conjugado e acetato de medroxiprogesterona, que são dois hormônios sintéticos. Essas mulheres foram avaliadas durante alguns anos e o programa foi interrompido antes do final, porque foi observado que as mulheres que estavam sendo acompanhadas começaram a apresentar um risco aumentado para câncer de mama, trombose, AVC e doença arterial coronariana. Então, a partir da divulgação desses resultados, iniciou-se um pânico na classe médica e na sociedade em geral de fazer uso da reposição hormonal, sendo que o uso da terapia de reposição hormonal caiu mais de 80% no mundo inteiro. Nos anos seguintes foram feitas várias críticas a esse estudo WHI, mas então o estrago já estava feito. Uma das críticas que foi feita a esse estudo foi a respeito da idade média das mulheres que participaram dele, que era em torno de 63 anos. Ou seja, elas tinham mais de 10 anos já que estavam na menopausa, né? Porque a gente sabe que a média de idade da menopausa é em torno de 50 a 51 anos. E é conhecido que quanto mais tempo de menopausa e com a idade mais avançada, maior o risco de efeitos adversos com a terapia de reposição hormonal. Hoje a gente faz a reposição hormonal aproveitando uma janela de oportunidade, que é um período de até 6 anos após a mulher entrar na menopausa. Nesse período, ela vai ter muito menos efeitos colaterais, é muito menos arriscado se fazer a reposição hormonal e ela vai ser mais beneficiada, porque vai ter grande alívio dos sintomas e prevenção de algumas doenças, como, por exemplo, a osteoporose e a aterosclerose. Outra crítica que foi feita a esse estudo foi o tipo de hormônio utilizado, que foi a combinação do estrogênio equino conjugado e acetato de medroxiprogesterona. Só foi avaliado esse tipo de combinação. E o estrogênio equino conjugado é um hormônio produzido a partir da urina de égua prenha. Então, é uma molécula parecida com a nossa, mas que não é exatamente igual. Essa estrutura molecular diferente da nossa pode causar muito mais efeitos colaterais. Além disso, outra crítica que foi feita é a respeito das dosagens que eram muito mais altas do que a gente usa hoje e a via de administração, que era a via de administração oral, pela boca. E hoje a gente faz a via de administração transdérmica, que é muito mais segura, através da pele. E como é feita a reposição hormonal hoje? Hoje a reposição hormonal é feita com os hormônios isomoleculares, que são hormônios também sintéticos, mas que copiam exatamente a sequência da molécula do nosso hormônio natural, que é o estrogênio, a progesterona, a testosterona. Então, nós conseguimos sintetizar dois tipos de hormônios. Os hormônios isomoleculares, que têm uma estrutura molecular igual à nossa, e os hormônios não isomoleculares, que têm uma estrutura molecular um pouco diferente. Quando um hormônio chega em uma célula para que ele exerça o seu efeito,
ele precisa se ligar a um receptor. O receptor é como se fosse uma portinha. A molécula do hormônio é como se fosse uma chave que se encaixa nesse receptor e vai determinar o tipo de resposta que a célula vai produzir. Para que eu tenha uma resposta igual à do meu hormônio natural, essa molécula, que é a chave, precisa se encaixar perfeitamente na fechadura da porta, que é o receptor. Se ela for uma molécula diferente, ela não vai se encaixar. E se ela for uma molécula parecida, ela pode se encaixar, mas não de forma completa, que é o que acontece com os hormônios sintéticos não isomoleculares. A estrutura deles é parecida, mas não é exatamente igual à nossa. Então, o encaixe do receptor não é perfeito, o que vai determinar uma resposta biológica que é parecida com a nossa, mas que pode ter muito mais efeitos colaterais. O hormônio isomolecular, ele é produzido através de nanotecnologia. As moléculas do hormônio são colocadas dentro de pequenas partículas que são chamadas de nanolipossomos. Então, pode ser colocada a quantidade que quiser dentro dessas partículas. A dose vai ser de acordo com cada paciente, é individualizada. Esse hormônio é um gel que vai ser passado na pele e à medida que que a pele vai absorvendo, ele vai atravessando as várias camadas e entra em contato com os fluidos corporais. Quando eles entram em contato com esses fluidos, as partículas começam a se romper e vão liberando o hormônio ao longo de 24 horas, simulando mais ou menos o que meu organismo fazia quando eu era capaz de produzir o hormônio natural. Os hormônios que nós usamos para fazer a reposição são os que estão deficientes no organismo da mulher depois da menopausa, que são o estrogênio, a progesterona, e em algumas mulheres a gente faz reposição também de testosterona. Então, vai ser individualizado de acordo com cada mulher. A via de administração que nós usamos hoje não é mais a via oral. A via oral pode causar muitos efeitos colaterais, porque quando ela é absorvida, ela passa pelo fígado, que a gente chama efeito de primeira passagem. Quando essa molécula passa pelo fígado, ela vai ser metabolizada e vai liberar alguns metabólitos que, além de não causarem um efeito desejado, pode causar vários efeitos colaterais e também ser tóxico para o fígado, causar uma hepatotoxicidade. Então, hoje, a melhor via de administração é a via transdérmica, que é um gelzinho que passa através da pele. Mas ainda podem ser usadas a via sublingual, através de comprimido, que coloca embaixo da língua, e os implantes hormonais, né, que são popularmente conhecidos como os chips, que é implantado embaixo da pele. E quem pode usar esses hormônios? As mulheres que estão na pré-menopausa, na menopausa e na pós-menopausa, naquela janela de oportunidades, né, até 6 anos depois da menopausa, que eu já expliquei anteriormente. E quem não pode usar esses hormônios? São as mulheres que estão com câncer em atividade ou que têm uma história pessoal de câncer hormônio dependente, como câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, ou que tem algum histórico de tromboembolismo, trombose, alguma trombofilia. E aquelas mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama, por exemplo, algum parente de primeiro grau. Aí vai depender. Essas mulheres são avaliadas individualmente, caso a caso. É possível fazer a pesquisa genética dos genes BRCA1 e BRCA2. E no caso dessa pesquisa ser negativa, ela tem um baixo risco para o câncer de mama, ela pode fazer a reposição hormonal sob supervisão, né? A gente sabe que os tumores de mama hereditários são responsáveis por apenas 10% de todos os tumores da mama. O restante, 90%, estão relacionados com o estilo de vida da mulher. Então, aquela mulher que tem um estilo de vida mais, digamos assim, desregrado, que bebe em excesso, fuma, está acima do peso, obesa ou no sobrepeso após a menopausa, ela vai ter um risco aumentado para o câncer de mama. E a reposição hormonal, ela tem que ser feita sob supervisão médica. Você não pode estar tomando o hormônio que a amiga está tomando porque fez bem para ela. Essa dosagem hormonal, ela é individualizada e depende, o tipo do hormônio também vai ser individualizado de acordo com a necessidade de cada mulher. Antes de iniciar o uso do hormônio, você tem que fazer vários exames para ver se está apta a fazer uso e depois são feitos os exames de acompanhamento. A cada 3 meses tem que ser avaliada pelo médico. A reposição hormonal, ela pode trazer muitos benefícios para a mulher, como a melhora de todos os sintomas da menopausa,
como as ondas de calor, os soares noturnos, a melhora da sexualidade em geral, melhora do desejo sexual, a libido, melhora a lubrificação vaginal, melhora do humor, do sono, melhora da cognição, como por exemplo a memória, melhora do sistema urogenital, por exemplo, melhora muito o ressecamento vaginal, melhora da densidade óssea, previne osteopenia, osteoporose e aumenta a longevidade, né, nossa expectativa de vida. Então, nós temos que considerar que como a nossa expectativa de vida aumentou muito na última década, nós vamos passar uma parte significativa da nossa vida vivendo após a menopausa, cerca de 10, 20, 30 anos, convivendo com sintomas que prejudicam muito a nossa qualidade de vida. Então, a gente tem que considerar que o tratamento da menopausa, ele é multifatorial. A reposição hormonal é apenas a finalização de uma parte muito mais ampla, que consiste em mudança de estilo de vida, como a prática de atividade física regular, mudança, dos hábitos alimentares e controle da obesidade e do sobrepeso. O uso de terapia de reposição hormonal sem que mude o estilo de vida, ele é ineficaz, além de ser até perigoso. Bom, meninas, então esses foram alguns pontos, que eu quis apresentar para vocês e espero que tenha servido para desmistificar um pouco, esse tratamento da reposição hormonal. Nos vídeos posteriores eu ainda vou estar falando sobre esse assunto, vou falar um pouco mais sobre hormônios e também sobre as mudanças de estilo de vida, que eu considero que é um assunto que vocês têm mais interesse e é um assunto muito importante, para todas nós mulheres que estamos atravessando agora essa fase da nossa vida. Se você gostou desse tema, deixe um like aqui para mim e compartilhe esse vídeo com as suas amigas que você acha que precisam saber mais sobre esse assunto. Boa semana para vocês e até logo!